Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Olá, meu nome é Nádia e eu tinha apenas 11 anos quando minha vida mudou drasticamente. Um terremoto devastador no Marrocos separou meus pais de mim, deixando-me sozinha e vulnerável em um mundo que se tornará estranho para mim. Por necessidade, me tornei prostituta, uma realidade dolorosa que me obrigou a lutar para sobreviver. Através dessa experiência, descobri o sofrimento de muitas outras meninas que vivem em situações semelhantes. Quero contar minha história, não apenas para compartilhar minha jornada, mas também para conscientizar sobre os desafios que outras jovens enfrentam. Alguns anos atrás, antes do terremoto no Marrocos, eu tinha uma vida maravilhosa. Morava em uma casa grande com meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho, Jaque. Éramos tão felizes juntos, cercados de risos e amor. Aqueles dias foram os melhores da minha vida. Meu pai, um empresário rico e generoso, sempre se certificou de que tínhamos tudo o que precisávamos. Ele trabalhava duro, mas sempre encontrava tempo para ficar conosco. Minha mãe, amorosa e atenciosa, tornava nosso lar aconchegante e acolhedor. Todos os dias eram repletos de alegria, e sentíamos que nada jamais poderia nos separar. Costumávamos ir a restaurantes para saborear as deliciosas refeições que meu pai adorava escolher. Esses momentos eram especiais porque tínhamos a oportunidade de nos reunir à mesa, compartilhando histórias e risadas. Meu pai costumava nos contar histórias engraçadas sobre traições no mundo dos negócios, e ríamos juntos, saboreando cada momento dessa vida tranquila. Tínhamos tudo o que precisávamos e mais um pouco, mas o mais importante, tínhamos um ao outro. Éramos uma família feliz e eu me sentia muito sortuda por fazer parte dela. No entanto, eu não sabia que tudo mudaria em breve. Os dias felizes não durariam para sempre. O riso e a alegria logo seriam substituídos por tristeza e lágrimas. Minha linda vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Um dia, enquanto eu estava na escola, senti o chão tremer com muita força. Foi uma sensação estranha e assustadora. Pela primeira vez, vi a terra se movendo sob meus pés. Os gritos dos alunos ecoavam no pátio, e uma ansiedade palpável nos tomou. O diretor cancelou rapidamente o dia letivo, e meus colegas e eu saímos para o pátio, completamente perturbados, onde as notícias passavam na televisão. As imagens eram horríveis, casas destruídas, ruas devastadas e rostos em lágrimas. Muitas pessoas perderam a vida neste terremoto. Um sentimento de desespero tomou conta de mim enquanto eu esperava que meus pais me buscassem na escola. A noite chegou, mas eles não vieram. Naquela noite percebi que minha vida pacífica não existia mais. As horas passaram lentamente e o medo se intensificou em meu coração. Adormeci na escola, tomada pela incerteza e pela ansiedade. Na manhã seguinte, acordei na mesma situação desesperadora. Horas se passaram sem que nenhum familiar viesse me buscar. A escola havia se tornado um lugar de tristeza e angústia, com todos os alunos carregando as marcas do desastre no rosto. As notícias do desastre continuaram a se espalhar pelas telas de televisão, mostrando imagens comoventes da destruição. Sem notícias da minha família, eu me sentia cada vez mais sozinho. Os funcionários da escola tentaram nos confortar, mas seus esforços pareciam insuficientes diante da magnitude da tragédia. Eu estava perdido, imaginando o que poderia ter acontecido com meus pais e meu irmão. 2 dias depois, meus pais e meu irmão ainda não tinham aparecido. A direção da escola decidiu então enviar um grupo de pessoas para procurar minha família. Foi um vislumbre de esperança naquele mar de desespero, uma tentativa de encontrar o que eu havia perdido. Eles foram até o local onde antes havia sido nossa casa, a única coisa que restava da minha vida anterior. Quando essas pessoas chegaram ao local da nossa casa, encontraram um cenário devastador. Tudo estava destruído, reduzido a escombros. A grande casa onde havíamos compartilhado tantos momentos felizes agora não passava de um monte de escombros. Meu pai, minha mãe e meu irmão Jaque pereceram no desastre, arrastados junto com as paredes da nossa casa. As outras propriedades que meu pai havia construído e estimado com tanto cuidado também foram destruídas, como se o próprio solo quisesse levar tudo consigo. Ao ver o estado do lugar, compreendi que a perda era total. Tudo o que tínhamos fora reduzido a nada. As memórias da nossa vida pacífica e os sonhos do nosso futuro haviam ruído junto com as paredes da nossa casa. A realidade da situação se impôs brutalmente. Eu não tinha mais nada, não havia mais ninguém. Os membros do grupo de busca tentaram me consolar, mas suas palavras apenas ressaltaram a magnitude da minha perda. Cada cômodo da minha casa, cada objeto, cada memória se foram, varridos pelo desastre.
O mundo que eu conhecia não existia mais, e eu fiquei sozinho, com apenas dor e incerteza como legado. Após a trágica descoberta da perda da minha família, a escola, sem saber o que fazer com uma criança agora órfã, decidiu me entregar a um orfanato. Era um lugar escuro e frio, longe do aconchego do meu lar e do amor dos meus pais. A transição foi brutal, e a dor insuportável. Todos os dias eu chorava, e minhas lágrimas eram o único eco da vida feliz que eu havia perdido. Eu me sentia completamente perdida sem minha família. O medo e a tristeza se tornaram meus companheiros constantes. Eu continuava revivendo o terremoto, sentindo a terra tremer sob meus pés novamente e o desespero que me tomou naquele dia. Desde aquele trágico acontecimento, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu não era mais aquela garotinha feliz, cercada pelo amor de sua família. Eu era uma órfã, sozinha no mundo, sacudida pelos acontecimentos. Com o passar dos dias, o mundo ao meu redor parecia cinzento, desprovido da luz que um dia iluminara minha vida. O peso da perda era avassalador, e eu me perguntava se algum dia voltaria a sentir algo além daquela profunda tristeza. Logo após a tragédia, enquanto eu lutava para encontrar alguma aparência de normalidade naquele novo ambiente, um homem chamado Maquiavel chegou ao orfanato. Maquiavel era conhecido por sua riqueza e sua reputação de ajudar meninas órfãs. Ele sempre usava roupas elegantes e seu jeito era marcado por uma confiança serena. Ele possuía uma casa grande em Abidjan, Costa do Marfim, e ao chegar, rapidamente se tornou uma figura respeitada no orfanato. Quando Maquiavel soube da minha perda, veio me ver. Olhou para mim com olhos cheios de ternura e disse com uma voz suave: "Oh, Nádia, sinto muito pelo que aconteceu com você. Perder a família é uma provação terrivelmente difícil, mas não se preocupe, eu posso te ajudar." Naquele dia, ele me fez uma oferta que mudou tudo. "Eu gostaria de te adotar, Nádia", disse ele suavemente. "Gostaria de me tornar seu pai adotivo e te oferecer uma nova vida em Abidjan." A ideia da adoção era avassaladora para mim. Desde que perdi minha família, eu me sentia tão sozinha, tão abandonada. E ali estava este homem, Maquiavel, que queria não apenas me ajudar, mas também me dar um novo lar, uma nova família. Ele prometeu me levar para Abidjan, uma cidade que parecia um mundo à parte do Marrocos que eu conhecia. "Você terá uma vida melhor lá", disse ele com um sorriso reconfortante. "Eu cuidarei de você, você irá à escola e terá muitas oportunidades. Você será feliz novamente e eu estarei lá para guiá-la." Eu queria tanto acreditar nele. Maquiavel parecia tão gentil e atencioso. Ele me contou sobre as maravilhas de Abidjan, os edifícios imponentes, as luzes brilhantes e a multidão de pessoas que viviam lá. "Será tão diferente do Marrocos, você vai adorar", disse ele com os olhos brilhando de entusiasmo. Ele me fez promessas que pareciam boas demais para ser verdade. "Você terá roupas bonitas, boa comida e uma cama confortável para dormir. Nunca mais precisará se preocupar com nada." Suas palavras me fizeram sonhar. Pela primeira vez desde a tragédia, o peso no meu coração pareceu aliviar um pouco. Eu tinha esperança, por menor que fosse, de que talvez minha vida pudesse ser boa novamente. No entanto, apesar de suas promessas, uma parte de mim permaneceu relutante. Marrocos, embora agora associado a tanta dor, era o único lugar que eu já conhecera. A ideia de deixar tudo para trás por uma nova vida em uma terra estrangeira me assustava. Eu não tinha certeza se queria partir, mas ao mesmo tempo não via outra saída. Maquiavel havia despertado em mim um desejo de mudança, um anseio por recuperar a felicidade que eu havia perdido. Eu tinha medo do desconhecido, mas meus amigos Florence e Romain me ajudaram a ver as coisas de forma diferente. Certa tarde, eles vieram me ver no orfanato. Florence, sempre tão atenciosa, foi a primeira a falar: "Nádia, você deveria ir com Maquiavel. Ele quer te adotar. A vida é muito mais do que você conheceu aqui no Marrocos. Esta é uma chance para você se tornar alguém." Romain, com os olhos ainda cheios de bondade, acrescentou: "Nádia, você merece uma vida melhor. Maquiavel pode te ajudar. Ele pode te dar oportunidades que você não encontrará aqui. Você precisa ser corajosa." Florence assentiu e acrescentou: "Pense no seu futuro, Nádia. Na Costa do Marfim, você poderá ir à escola e aprender muitas coisas. Você poderá ter um novo começo. Não deixe o medo te impedir." Suas palavras ressoaram em mim, e percebi que estavam certos. No Marrocos, eu estava vivendo com muitas lembranças tristes e precisava encontrar uma maneira de seguir em frente. Talvez as promessas de Maquiavel pudessem se cumprir, e eu pudesse ser feliz novamente. Após cuidadosa reflexão, decidi confiar em Maquiavel e deixar o único lugar que eu já conhecera. Arrumei meus poucos pertences e me despedi com um beijo dos meus amigos e dos outros órfãos.
Florence e Romai me ofereceram sorrisos esperançosos, com os olhos cheios de encorajamento. Ao sair do orfanato com Maquiavel, virei-me uma última vez para olhar para meus amigos. O apoio deles encheu meu coração de esperança. Eu estava com medo, mas também estava pronto para um novo começo. Eu esperava que a Costa do Marfim me trouxesse a felicidade e as oportunidades que Maquiavel havia prometido. Quando chegamos ao aeroporto e embarcamos no avião, meu coração batia forte de expectativa. Mas ao mesmo tempo senti uma pontada de entusiasmo que eu não sentia há muito tempo. Quando pousamos no aeroporto da cidade grande, fiquei impressionado. Ao sair do aeroporto, era tão diferente do Marrocos. Tudo parecia tão vibrante, com a cultura africana vibrando por toda parte e pinturas coloridas adornando as paredes. Sons me cercavam de todas as direções, as ruas estavam movimentadas, cheias de vida. Havia pessoas por toda parte, moradores negros e turistas brancos, circulando, conversando, rindo e carros buzinando em um caos organizado. Para onde quer que eu olhasse, havia luzes brilhantes, placas coloridas e prédios altos que pareciam tocar o céu. Era um mundo completamente novo, nada que eu já tivesse visto antes. A casa de Maquiavel era enorme e magnífica, quase como um palácio. Tinha um amplo jardim verdejante e muitos cômodos ricamente decorados. Ao entrar, pensei que aquele lugar poderia se tornar meu lar, o lugar onde todos os meus sonhos se tornariam realidade. Mas, assim que cruzei a porta, algo não parecia certo. Notei outras meninas na casa, as que Maquiavel havia adotado antes de mim. Elas moravam em um quarto pequeno e apertado nos fundos da casa. Em contraste com o espaço dos outros cômodos, o delas era escuro e estreito. Vestiam-se de uma maneira que me deixava desconfortável, com saias curtas e enfeitadas e muita maquiagem. Pareciam tão diferentes das meninas do Marrocos e sua aparência me intrigava. Por que se vestiam assim? Não pareciam felizes. Seus olhos revelavam uma tristeza profunda, um cansaço que eu não entendia. Uma sensação estranha invadiu meu coração, uma sensação incômoda que eu não conseguia explicar. Mesmo assim, afastei esses pensamentos. Eu queria acreditar nas promessas de Maquiavel. Ele me adotou calorosamente, mostrando-me um quarto adorável, muito melhor que o das outras meninas. Você é especial, Nádia, disse ele com um sorriso. Você vai morar comigo como minha filha legítima. Fiquei feliz por ser bem tratada, por ter um quarto agradável e uma cama confortável, mas não conseguia parar de pensar nas outras meninas. Por que elas estavam morando em um quarto tão pequeno? Por que pareciam tão tristes? Cada vez que esses pensamentos me vinham à mente, eu dizia a mim mesma que talvez fosse assim na Costa do Marfim e que eu ainda não entendia os costumes daquele novo país. No entanto, uma vozinha dentro de mim continuava a me questionar. Eu estava pronto para começar uma nova vida, mas uma parte de mim continuava preocupada, imaginando se tudo que parecia tão perfeito na superfície era realmente o que parecia. Com o passar dos dias, eu lutava para me adaptar à minha nova vida. Todas as manhãs eu acordava cedo para ajudar a esposa de Maquiavel com as tarefas domésticas. Eu limpava a casa, cozinhava e cuidava dos animais de estimação. Ela sempre foi gentil comigo, me encorajando com sorrisos e palavras gentis. Aos poucos, comecei a me sentir um pouco mais confortável naquele ambiente, tão diferente de tudo que eu conhecia antes. Eu queria acreditar nas promessas de Maquiavel. Queria acreditar que estava ali por uma vida melhor, que tudo que ele me dissera se tornaria realidade. Então, deixei de lado os sentimentos persistentes de inquietação e me concentrei na minha nova vida em Abidjan, na esperança de que em breve tudo fizesse sentido e eu encontrasse a felicidade que buscava. No início, Maquiavel e sua esposa me trataram bem. Eles me chamavam de filha amada, e eu me senti especial. Eles me deram roupas lindas e comida deliciosa, pratos que eu jamais imaginei que apreciaria no Marrocos. Pensei que aquele poderia ser o começo de uma vida melhor, aquela com a qual sempre sonhei. Mas muito rapidamente as promessas que me fizeram começaram a ruir. Em vez de ir à escola como me haviam prometido, eu passava os dias fazendo tarefas domésticas. Cada dia era uma repetição do anterior: cozinhar, limpar, cuidar da casa e dos animais de estimação. Eu acordava de madrugada e só ia para a cama depois de terminar todas as tarefas. Minhas mãos estavam ásperas de esfregar o chão, lavar louça e roupa. Eu me sentia uma serva, não a filha legítima que me haviam prometido que seria. Quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que minha situação não era o que me fizeram acreditar. A ansiedade que senti ao chegar ressurgiu mais forte do que nunca. As outras meninas, aquelas que Maquiavel havia adotado antes de mim, continuavam a me preocupar. Seu silêncio, sua aparência e principalmente a tristeza em seus olhos, tudo isso me perturbava profundamente.
Um dia, enquanto terminava de preparar o jantar, tentei puxar conversa com uma delas, uma garota chamada Aissa. Ela era mais velha e parecia morar ali há muito tempo. Mas quando comecei a falar com ela, ela me olhou furtivamente, como se tivesse medo de ser ouvida, e sussurrou rapidamente: "Cuidado, Nádia. As coisas não são o que parecem aqui." Suas palavras me gelaram o sangue. Eu queria lhe fazer perguntas, entender o que ela queria dizer, mas antes que eu pudesse reagir, ela se afastou com os olhos baixos. Aquele momento reacendeu todos os meus medos. Eu me perguntava o que realmente estava acontecendo naquela casa. Naquela noite, deitado na cama, não conseguia tirar os pensamentos sombrios da cabeça. Por que Maquiavel e sua esposa me trouxeram ali? Por que as outras garotas estavam tão caladas, tão medrosas? Uma parte de mim queria acreditar que tudo não passava de um mal-entendido, que eu simplesmente precisava de um tempo para me adaptar à minha nova vida. Mas a outra parte, aquela que ouvia aquela vozinha interior, não conseguia deixar de pensar que algo muito mais sinistro se escondia por trás daqueles sorrisos calorosos e daquela casa grande e luxuosa. Os dias continuaram a passar, mas a minha esperança foi se esvaindo lentamente. Todas as manhãs, levantava-me para realizar as tarefas domésticas com uma rotina quase mecânica. As promessas de Maquiavel e da sua esposa pareciam cada vez mais distantes, como memórias de uma vida que não era minha. A escola, um sonho que eu acalentava desde a minha chegada, tornará-se uma ilusão distante. As outras meninas da casa, aquelas que, como eu, esperavam um futuro melhor, só saíam de casa à noite, vestidas com roupas sofisticadas. Mas a sua tristeza permanecia evidente. Perguntava-me para onde iam, porque voltavam sempre cansadas e sobrecarregadas. A cidade de Abidjan, que inicialmente me impressionara com suas cores e energia, transformará-se em um lugar de fracasso e desilusão para mim. As ruas barulhentas e os prédios imponentes só acentuavam minha sensação de solidão. Meus pensamentos frequentemente se voltavam para minha família no Marrocos, meus pais, que tanto se sacrificaram para que eu tivesse uma vida melhor. O que eles pensariam se soubessem o que eu estava passando? As lembranças da minha mãe e do meu pai me enchiam de tristeza e às vezes, silenciosamente, eu sentia as lágrimas brotando, mas me obrigava a enxugá-las rapidamente, para que Maquiavel ou sua esposa não me vissem chorar. Certa noite, enquanto estava sentado sozinho no meu quarto, esses pensamentos sombrios me dominaram. Eu me perguntava se as coisas um dia melhorariam, se eu finalmente teria as oportunidades que me haviam sido prometidas. Mas cada dia parecia pior que o anterior, e os sonhos que eu acalentara quando cheguei aqui estavam se transformando em pesadelos. A conversa com Aissa, a menina mais velha, continuava a me assombrar. Suas palavras eram claras, mas seu significado permanecia obscuro, envolto em mistério e medo. O que ela queria dizer com cuidado, Nádia? As coisas não são o que parecem aqui. Essa pergunta ecoava dentro de mim sem parar, mergulhando-me em um turbilhão de preocupação. Certa noite, determinada a descobrir o que estava acontecendo, levantei-me silenciosamente depois que todos já tinham ido dormir. Meu coração batia forte enquanto eu caminhava pelos corredores escuros da casa. Fui em direção ao pequeno quarto das outras meninas, esperando que Aissa pudesse me contar mais. Mas antes que eu pudesse chegar à porta, ouvi sussurros vindos da sala de estar. Aproximei-me lentamente com cuidado para não fazer barulho. Por uma pequena abertura na porta, vislumbrei Maquiavel e sua esposa conversando em voz baixa com um homem que eu nunca tinha visto antes. O tom da conversa era sério, quase ameaçador. Falavam de dinheiro, negócios e das moças da casa. Meu coração apertou quando ouvi Maquiavel mencionar meu nome. Eu não entendia tudo, mas o que ouvi era o suficiente para me incutir um medo visceral. Agora eu sabia que algo horrível estava acontecendo e que minha situação era muito mais séria do que eu imaginava. Naquela noite mal dormi. As sombras no meu quarto pareciam se fechar sobre mim, e eu me sentia mais preso do que nunca. Perguntas me atormentavam, mas uma coisa era clara: eu precisava encontrar um jeito de escapar daquela casa antes que fosse tarde demais. As promessas de Maquiavel eram mentiras, e o perigo que me cercava se tornava cada vez mais palpável. Meu 12º aniversário estava se aproximando e, para minha surpresa, Maquiavel e sua esposa decidiram dar uma grande festa para celebrar o evento. Foi um gesto raro e inesperado, especialmente depois de tudo que passei nos últimos meses. Embora a ideia de uma festa em minha homenagem devesse ter me encantado, um estranho pressentimento gelou meu coração. Algo estava errado. No dia da festa, a casa estava transformada. Decorações suntuosas adornavam as paredes, guirlandas coloridas e balões enchiam cada canto. Uma grande mesa estava posta no centro da sala de estar, repleta de pratos que eu só vira em sonhos.
bolos decorados com requinte, frutas exóticas e pratos requintados. Maquiavel e sua esposa pareciam orgulhosos de seu trabalho, mas seus sorrisos não me tranquilizavam. Quando os convidados começaram a chegar, minha ansiedade aumentou. Havia apenas homens que eu nunca tinha visto antes. Todos bem vestidos, eles me olhavam com uma atenção que me incomodava. A esposa de Maquiavel me obrigou a usar um vestido elegante, mais bonito do que qualquer coisa que eu já tivesse usado, mas eu não conseguia deixar de me sentir como um objeto em exposição. As outras moças da casa também estavam lá, vestidas com suas melhores roupas, mas pareciam estranhamente distantes, quase ausentes. Nenhum sorriso iluminava seus rostos, e seus olhos pareciam perdidos em outro mundo. Maquiavel lançou-lhes alguns olhares severos, e elas permaneceram em silêncio, como sombras. A festa estava agitada, apesar da música animada e das risadas dos homens. Os convidados me encaravam, às vezes trocando palavras em voz baixa que eu não conseguia ouvir. Eu me sentia cada vez mais desconfortável e um medo crescente apertava minha garganta. Por que essa festa? Por que tantos homens e nenhuma garota de fora? Essas perguntas giravam em minha mente sem respostas. À medida que a noite avançava, Maquiavel falou, erguendo o copo em um brinde, a nossa querida Nádia, que hoje se torna uma jovem mulher. Suas palavras, ditas com um sorriso que não tocava seus olhos, me causaram arrepios. Os homens ergueram os copos enquanto me olhavam, e senti minhas pernas tremerem de tensão. Eu sabia que algo estava errado. Esta festa não era o que dizia ser. Os sorrisos forçados, os olhares demorados, tudo gritava perigo. Olhei para as outras garotas, na esperança de encontrar apoio, mas elas evitaram meu olhar, paralisadas numa espécie de resignação que me assustou ainda mais. Na manhã seguinte, depois da festa, Maquiavel me chamou ao seu escritório. Seu olhar severo era mais penetrante do que o normal, e senti uma tensão palpável no ar. Ele me disse que havia chegado a hora de cumprir uma das promessas que me fizera. Um vislumbre de esperança brilhou dentro de mim, talvez pensando que aquela oportunidade seria a chave para finalmente realizar os sonhos que pareciam tão distantes. Nádia, disse ele com voz grave, preparei uma oportunidade para você que pode te ajudar a ganhar algum dinheiro. É hora de se preparar para este novo começo. Quero que você arrume suas coisas, partiremos para um lugar especial amanhã de manhã. Meu coração batia forte. Eu sinceramente acreditava que Maquiavel me mandaria para a escola ou me daria alguma tarefa importante, algo que validasse suas promessas. Mas a ansiedade tomou conta de mim quando comecei a imaginar as várias possibilidades do que isso poderia significar. Na manhã seguinte, preparei-me com uma mistura de entusiasmo e ansiedade. Arrumei minhas coisas com cuidado, na esperança de que aquela viagem fosse o começo de uma nova vida. Meus pensamentos estavam cheios de esperança e medo, mas deixei de lado minhas dúvidas, convencida de que Maquiavel não me enganaria. Quando Maquiavel e eu saímos de casa, notei que estávamos acompanhados por um carro elegante. Dirigimos por várias horas, deixando para trás os bairros familiares de Abidjan. A paisagem mudou gradualmente, passando da vibrante vida urbana para áreas mais rurais e isoladas. Finalmente chegamos a um lugar que eu não conhecia. Era uma grande vila nos arredores da cidade, cercada por muros altos e jardins exuberantes. Maquiavel me explicou que era um lugar especial, onde eu poderia ter oportunidades excepcionais. Minha ansiedade aumentou ainda mais quando vi a aparência fechada e austera da casa. Fiquei sozinho em um quarto elegantemente decorado, mas a atmosfera era opressiva. A mobília era suntuosa, mas a atmosfera exalava frieza. Minha mente se alertava a cada som, a cada movimento, enquanto a ansiedade aumentava dentro de mim. Eu nunca estivera tão longe de casa, e a sensação de perigo parecia palpável no ar. Finalmente Maquiavel voltou com um homem que eu nunca tinha visto antes. Ele era alto, tinha um porte autoritário e um olhar penetrante. Maquiavel me apresentou esse homem como alguém que me ajudaria a impulsionar minha carreira. Mas o que ele não disse foi a verdadeira natureza desse trabalho. O homem se virou para mim com um sorriso calculista. Nádia, prazer em conhecê-la. Temos muito o que conversar. Minha ansiedade rapidamente se transformou em terror quando percebi que a oportunidade prometida não era o que eu havia imaginado. A conversa entre Maquiavel e o homem confirmou meus piores temores. Tratava-se de vender meu corpo para homens ricos, um negócio sórdido com o qual Maquiavel fez sua fortuna. Então me vi naquela grande vila, traída e de coração partido. As esperanças que eu havia nutrido foram completamente destruídas. Este não era o recomeço que eu havia imaginado, mas um pesadelo. Maquiavel me deixará naquele lugar sinistro, um lugar onde meu corpo se tornará uma mercadoria. Os dias seguintes foram marcados por uma série de eventos que confirmaram meus piores temores.
Maquiavel, em sua ânsia de aumentar seus lucros, deixou-me aos cuidados de vários homens influentes e ricos, cada um pagando somas exorbitantes para desfrutar da minha presença. Esses homens, muitas vezes estrangeiros e implacáveis, iam e vinham atrás de satisfazer seus desejos, deixando-me sozinho, desesperado e completamente humilhado. As horas passavam numa rotina degradante. As visitas dos homens eram como lembretes constantes da minha nova realidade. Maquiavel parecia se deleitar com a situação, encarando cada pagamento como mais uma vitória. Seu sorriso irônico e suas palavras condescendentes eram punhais em meu coração partido. À noite, depois que os homens iam embora, eu me encontrava sozinha no meu quarto, sentada em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Todas as noites eu me perguntava se aquela situação algum dia acabaria e se eu conseguiria escapar daquela vida infernal. Sonhos de estudar de um futuro brilhante pareciam a anos-luz de distância daquela realidade cruel. Certa noite, enquanto a vila se tornava silenciosa, após mais um dia de transações, Maquiavel entrou no meu quarto. Parecia satisfeito, quase triunfante. Nádia, disse ele com um sorriso cínico, vejo que você está se adaptando bem à sua nova vida. Os clientes estão satisfeitos e os lucros estão aumentando. Suas palavras foram como facadas. Nunca imaginei que a promessa de oportunidade se transformaria em uma vida de dor e degradação. Sentei-me com raiva e tristeza se misturando dentro de mim. Por que? Perguntei com a voz trêmula. Por que me fazer passar por isso? Eu nunca pedi por isso. Maquiavel deu de ombros com indiferença. É a vida, Nádia. Você aceita o que pode e aprende a se contentar com o que tem. Você pode se decepcionar, mas precisa entender que toda escolha tem suas consequências. Suas palavras ecoaram na minha cabeça enquanto ele saía da sala. Fiquei sozinho, com determinação renovada. Não conseguia aceitar que meu destino estivesse selado pela crueldade de Maquiavel e seus comparsas. Todos os dias eu procurava uma oportunidade, uma fraqueza no sistema deles, algo que pudesse usar para planejar minha fuga. Minha determinação crescia a cada dia que passava naquela prisão dourada. Eu precisava permanecer discreto e paciente, monitorando cada movimento e cada conversa. Eu sabia que apenas uma oportunidade me permitiria retomar o controle da minha vida e recuperar a liberdade que tanto prezava. No dia seguinte, enquanto eu rezava por um milagre, uma esperança inesperada surgiu. Maquiavel, fiel à sua crueldade, havia me deixado na grande vila, aguardando a chegada de um novo homem. Meu coração pesava de desespero. Cada parte de mim queria desistir, mas eu sabia que precisava sobreviver, mesmo que o resultado parecesse incerto. Naquela noite, Maquiavel me disse que alguém viria me ver. Ele estava lá na vila, esperando a chegada desse homem misterioso chamado Pascal. Quando Pascal chegou, comportou-se de maneira completamente diferente dos outros homens. Pagou a Maquiavel com uma conta generosa e depois se virou para mim com um olhar gentil e um sorriso reconfortante. Ao sairmos juntos, senti uma sensação de segurança pela primeira vez em muito tempo. Pascal parecia genuinamente atencioso, e seu comportamento contrastava fortemente com a crueldade habitual de Maquiavel. Ele me perguntou gentilmente por que eu estava naquela situação. Pela primeira vez em muito tempo, me senti confiante o suficiente para conversar com ele. Contei a ele minha história, a dor do terremoto que levou minha família, as promessas quebradas de Maquiavel e o sofrimento que suportei. Expliquei como Maquiavel me forçou a viver naquela vida e como eu me sentia presa e desesperada. Pascal me ouviu atentamente com os olhos cheios de compaixão. Sinto muito, Nádia, disse ele suavemente. Ninguém deveria ter que passar pelo que você passou. Sua gentileza me deu um vislumbre de esperança. Talvez, apenas talvez, ele pudesse me ajudar. Chegamos à casa dele, um lugar que parecia tão diferente da vila fria e implacável onde eu morava. Pascal me convidou para entrar. Ao contrário dos outros homens, ele não entrou apressado nem me deixou desconfortável. Ofereceu-me algo para comer e beber, e então nos sentamos em sua sala de estar para conversar. Senti um calor reconfortante que não sentia há muito tempo. Pascal me tratou como um ser humano, não como um objeto. Ele não se impôs nem me assustou. Conversamos por horas. Pela primeira vez em muito tempo, senti um vislumbre real de esperança. A noite se aproximava e eu estava exausto pelas emoções e pelo longo dia. Pascal, percebendo meu cansaço, disse gentilmente, pode descansar aqui. Não vou incomodá-lo. Você está seguro. Hesitei no início, mas sua atitude gentil e respeitosa me tranquilizou. Finalmente me senti, pela primeira vez em muito tempo, seguro e acolhido. A noite foi um verdadeiro alívio. Pascal me guiou até um quarto espaçoso e aconchegante, muito mais agradável do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado.
O quarto era cuidadosamente decorado, os móveis eram elegantes e confortáveis, e uma luz suave emanava das luminárias, criando uma atmosfera relaxante. Pascal me mostrou a cama, coberta com lençóis de algodão e cobertores aconchegantes, e disse com um sorriso tranquilizador: "Você pode passar a noite aqui e descansar. Você está segura agora." Então ele me trouxe uma refeição quente, um prato simples, mas nutritivo, que fez meu estômago faminto roncar. A comida estava deliciosa, e eu a saboreei lentamente, saboreando cada mordida após dias de privação. Sua atenção gentil me tocou profundamente. Ninguém havia sido tão gentil comigo em tanto tempo que eu não sabia como expressar minha gratidão. Senti-me profundamente comovida com sua gentileza. Cada palavra que ele dizia era cheia de sinceridade, e cada gesto parecia me tranquilizar. Eu não sabia como agradecê-lo, então simplesmente o deixei. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, adormeci. Aconcheguei-me nos cobertores macios, envolto num calor reconfortante. A atmosfera tranquila do quarto me permitiu relaxar, e finalmente me senti seguro, como se nada pudesse me fazer mal. Na manhã seguinte, o sol entrava suavemente pelo quarto através das cortinas. Acordei me sentindo mais descansada e forte do que em qualquer outro momento em meses. Pascal já estava lá, preparando um café da manhã simples, mas delicioso. Ao entrar no quarto, ele me cumprimentou com um sorriso caloroso. "Como você dormiu?" ele perguntou. "Muito bem", respondi com sinceridade. Me senti seguro pela primeira vez em muito tempo. Ele sugeriu que tomássemos café da manhã em paz enquanto discutíamos os próximos passos. Parecia determinado a me ajudar a reconstruir minha vida e encontrar uma saída para a situação em que Maquiavel me deixará. Quando terminamos o café da manhã, Pascal olhou para mim com genuína preocupação e disse suavemente: "Nádia, você passou por tanta coisa. Ninguém deveria ter que passar pelo que você passou." Seus olhos estavam cheios de compaixão e, embora suas palavras me fizessem chorar, me forcei a contê-las. Ele parecia realmente entender minha dor, e essa compreensão me tocou profundamente. Então, para minha surpresa, ele me ofereceu um emprego na empresa dele. Meu coração saltou de gratidão. Não pensei duas vezes antes de aceitar, confessei. Eu estava simplesmente grata pela chance de ficar em um lugar seguro. O emprego em si era secundário para mim. O que importava era a segurança e a oportunidade de me reconstruir. Mas Pascal não parou por aí. "Você veio aqui para estudar, não é?" perguntou. "Vou garantir que você consiga realizar esse sonho. Vou matriculá-lo na escola que você queria." Ao ouvir isso, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. As lágrimas que eu tentava conter começaram a fluir livremente. Foi um alívio imenso, a promessa de um futuro que eu não ousava mais almejar. A alegria me inundou a tal ponto que me levantei espontaneamente e, sem pensar muito, o abracei. Seu gesto de generosidade e apoio havia despertado uma nova esperança em mim. Pela primeira vez em muito tempo, senti que minha vida estava tomando um rumo decisivo. Talvez as coisas pudessem melhorar, que o futuro pudesse oferecer possibilidades que eu não ousava mais imaginar. Pascal, um pouco surpreso com meu desabafo, olhou para mim com um sorriso gentil e reconfortante. "Vamos garantir que tudo corra bem, Nádia. É hora de você ter a chance de se reconstruir e perseguir seus sonhos." Ele então me orientou no processo de conseguir um emprego em sua empresa e me colocou em contato com os diretores da escola. Com o passar dos dias, cada passo me aproximava da vida normal que eu tanto desejava. Comecei a ter aulas, a trabalhar e, aos poucos, reencontrei um pouco de normalidade. A gentileza e o apoio constantes de Pascal me ajudaram a superar os traumas do meu passado. A vila de Pascal, que havia se tornado meu refúgio, era um refúgio de paz onde eu finalmente podia me concentrar no meu futuro. Cada dia era uma nova oportunidade de seguir em frente, e cada passo me aproximava da liberdade e da felicidade que eu pensava estarem perdidas para sempre. Um dia, enquanto eu reencontrava Pascal, uma preocupação incômoda tomou conta de mim. O medo de que Maquiavel viesse me procurar me atormentava. Eu não conseguia parar de pensar no que ele poderia fazer. Para minha surpresa, Pascal, em tom tranquilizador, me disse: "Não se preocupe com Maquiavel. Prometo que ele irá para a prisão muito em breve." Suas palavras ressoaram em mim, mas eu precisava de mais explicações. "Como você pode ter tanta certeza?" perguntei, com a ansiedade ainda presente na minha voz. Ele respirou fundo e continuou: "Sou bispo. Sou responsável por mais de 60 igrejas na região. Minha família mora em outra casa, e você se mudará para lá amanhã. Esta é uma revelação que Deus me deu. Eu precisava redimi-lo das mãos de Maquiavel." Fiquei ali por um momento em silêncio, absorvendo a magnitude do que ele acabará de dizer.
Seu papel como bispo e seu compromisso com a minha segurança me surpreenderam, mas ao mesmo tempo me trouxeram uma sensação de conforto. Senti que finalmente conseguia ver uma luz no fim do túnel. Mas por que correr tantos riscos por mim? Perguntei, ainda perplexo. Pascal me olhou diretamente nos olhos. Porque todos merecem uma segunda chance, Nádia. Você é mais forte do que pensa, e eu quero te ajudar a se reconstruir. Deus me mostrou que preciso agir, e é isso que farei. Com essas palavras, uma onda de gratidão me inundou. Percebi que ele não era apenas um benfeitor, mas também tinha uma profunda convicção no que fazia. Isso me deu esperança, e finalmente pude vislumbrar um futuro em que Maquiavel não pudesse mais me alcançar. No dia seguinte, nos mudamos para a nova casa de Pascal. O lugar era um verdadeiro oásis de paz e aconchego. A casa espaçosa e acolhedora parecia quase um santuário, com cores suaves e decoração simples, porém elegante. Cada cômodo exalava uma atmosfera de serenidade, refletindo perfeitamente a fé e o comprometimento de Pascal. A esposa de Pascal, Claire, e seus filhos, Lucas e Ana, estavam lá para me receber com genuína gentileza. Lucas, que tinha minha idade, era um adolescente curioso e simpático, enquanto Ana, de 5 anos, iluminava a casa com sua risada alegre. Rapidamente criamos um vínculo forte, como se sempre tivéssemos sido uma família. As noites eram frequentemente passadas em estudos bíblicos juntos. Pascal conduzia as discussões com serena sabedoria, e as orações compartilhadas traziam uma paz profunda ao nosso lar. Tínhamos a bênção de viver vidas cheias de significado e esperança, com Jesus como nosso guia. Esses momentos de partilha e espiritualidade fortaleciam nosso senso de pertencimento e comunidade. Continuei trabalhando na empresa do Pascal enquanto prosseguia meus estudos. A cada dia eu me sentia mais integrado a essa nova vida e começava a vislumbrar um futuro onde meus sonhos finalmente poderiam se realizar. Certa noite, enquanto estávamos sentados à mesa para jantar, uma onda de preocupação me invadiu novamente. Virei-me para Pascal, incapaz de conter o medo. Pascal e Maquiavel. O que acontecerá se ele me encontrar? Ele largou o garfo e me olhou com compaixão. Nádia, eu já te disse antes. Estou determinado a responsabilizar Maquiavel. Tenho os contatos e os recursos para garantir que a justiça seja feita. Olhei para ele, buscando em seus olhos sinais de dúvida, mas eles estavam cheios de profunda confiança. Como você pode ter tanta certeza? Perguntei, minha voz mais uma vez revelando minha ansiedade. Pascal respirou fundo e respondeu calmamente. Como bispo, tenho acesso a recursos e informações que me permitem garantir a segurança dos necessitados. Estou trabalhando com as autoridades e outras pessoas influentes para garantir que Maquiavel seja posto fora de perigo. Suas palavras me confortaram e comecei a acreditar na possibilidade de um futuro sem medo. Pascal, com sua convicção e dedicação, me deu um apoio inestimável, e senti que minha vida estava finalmente melhorando. Com o passar das semanas, a nova casa se tornou um verdadeiro lar para mim. O tempo que passei com Claire, Pascal, Lucas e Ana foi repleto de felicidade e serenidade. Encontrei uma sensação de equilíbrio e autoconfiança que não sentia há muito tempo. Um dia, após uma oração familiar matinal, Pascal se virou para mim com um sorriso caloroso. Nádia, recebi uma notícia importante hoje. Estamos prestes a finalizar os passos para tirar Maquiavel do perigo. Você não precisará mais se preocupar com ele. Senti uma mistura de alívio e nervosismo ao ouvir as palavras de Pascal. Ele parecia tão seguro de si, mas o medo ainda persistia em mim. Meus pensamentos rapidamente se voltaram para as jovens que Maquiavel havia tomado como reféns. A ansiedade pelo destino delas me impediu de desfrutar plenamente da paz recém-descoberta. Inclinei-me para Pascal, determinada a não deixar a pergunta sem resposta. Pascal, fico aliviada em saber que Maquiavel logo estará fora de perigo, mas o que será das outras garotas? Me sinto tão responsável. Pascal pensou um pouco antes de responder. Intensificamos nossos esforços para localizar as meninas. Graças às informações que você nos forneceu, conseguimos obter pistas valiosas. A polícia e as agências de segurança estão trabalhando incansavelmente para encontrá-las. No entanto, ainda faltam algumas peças do quebra-cabeça. Assenti, reconhecendo a importância de cada detalhe. Quero ajudar o máximo possível. Lembro-me de alguns dos lugares para onde Maquiavel pode tê-los levado, dos esconderijos que ele usou. Acho que essa informação pode ser crucial. Pascal me olhou com gratidão. É exatamente disso que precisamos. Sua coragem e determinação são admiráveis. Passaremos essa informação aos investigadores imediatamente. Juntos garantiremos que essas jovens recuperem a liberdade. Respirei fundo, determinado a fazer tudo o que estivesse ao meu alcance.
Com a ajuda de Pascal e sua família, compilei os detalhes que me lembrava dos esconderijos e lugares onde Maquiavel poderia ter ido. Cada lembrança, cada informação poderia fazer a diferença. Nos dias seguintes, a casa de Pascal tornou-se um centro de atividades. Telefonemas e reuniões com as autoridades se multiplicaram, e equipes de busca estavam em campo, seguindo as pistas que havíamos fornecido. Claire, Lucas e Ana me ofereceram apoio inabalável, e oramos juntos pela segurança das meninas e por justiça. Certa tarde, enquanto eu trabalhava em um caso com Pascal, ele recebeu um telefonema importante. Fez um gesto para que eu me sentasse e atendeu em tom profissional. Temos um avanço significativo. A polícia encontrou evidências que confirmam a presença das meninas em um dos locais que você mencionou. Meu coração batia forte. Então eles os encontraram? Pascal sorriu com uma mistura de alívio e alegria. Sim, as meninas estão seguras agora. Elas estão sendo acolhidas pelos serviços de proteção e recebendo os cuidados de que precisam. As autoridades também estão trabalhando para levar Maquiavel à justiça. Lágrimas rolaram pelo meu rosto ao ouvir a notícia. Finalmente me senti livre do peso da culpa e da ansiedade que me oprimiam. Pascal me abraçou com conforto. Você desempenhou um papel crucial no resgate deles, Nádia. Sem a sua coragem, teria sido muito mais difícil. Sorri para ele em meio às lágrimas, profundamente grata. Obrigada, Pascal. Nunca conseguiria expressar minha gratidão. Você e sua família me deram uma nova chance e me ajudaram a recuperar a esperança. Nas semanas seguintes, Pascal empreendeu um projeto ambicioso, a construção de um centro de apoio para jovens vítimas de Maquiavel, mas também para todas aquelas que sofreram traumas semelhantes. O centro, denominado o Refúgio da Esperança, rapidamente se tornou um lugar onde as meninas podiam encontrar não apenas abrigo, mas também recursos para se reconstruir, física e psicologicamente. O Refúgio da Esperança não se parecia em nada com um ambiente institucional frio. Pascal e Claire garantiram que cada detalhe da construção e da decoração inspirasse uma sensação de segurança e conforto. As paredes eram adornadas com cores suaves e os quartos eram banhados por luz natural. Cada jovem que ali chegava recebia não apenas o cuidado de que necessitava, mas também atenção individual para ajudá-la a recuperar a autoconfiança. Decidi me envolver ativamente no centro. Tendo passado por uma experiência semelhante, senti uma profunda conexão com essas jovens e sabia o quanto era importante para elas verem que era possível se reerguer. Passei meus dias conversando com elas, ouvindo-as e apoiando-as em seus esforços, fosse fazendo terapia, aprendendo uma profissão ou simplesmente reencontrando o gosto pela vida. Pascal, com sua fé inabalável e compromisso com a justiça, desempenhou um papel central na gestão do centro. Ele colaborou com psicólogos, educadores e até artistas para oferecer às meninas uma variedade de programas com o objetivo de ajudá-las a reconstruir suas vidas. De oficinas de arte a aulas de yoga e sessões de terapia em grupo, tudo foi pensado para ajudá-las a expressar suas emoções e recuperar o equilíbrio. Um dia, enquanto eu trabalhava com uma das meninas em um projeto de arteterapia, Pascal veio me ver. Ele me chamou de lado com uma expressão cheia de orgulho. Nádia, queria te dizer o quanto estou impressionado com o que você está fazendo aqui. Você tem o dom de ajudar essas meninas a se abrirem e encontrarem esperança. Você é uma inspiração para todas nós. Corei levemente, tocada pelas suas palavras. Obrigada, Pascal. Foi graças a você que consegui encontrar sentido na minha vida depois de tudo que passei. Eu simplesmente quero retribuir o que recebi. Pascal assentiu com um sorriso. E você faz isso de uma forma extraordinária. Você está fazendo uma verdadeira diferença. O dia tão esperado finalmente chegou. Maquiavel foi finalmente preso. A notícia se espalhou rapidamente, trazendo imenso alívio a todas as vítimas e aqueles que lutaram por justiça. Maquiavel, com um rosto sombrio e derrotado, foi algemado e levado pelas autoridades, sob o olhar atento da mídia e das famílias afetadas por seus crimes. Foi o fim de um pesadelo para muitos e o início de um novo capítulo de cura. No refúgio de Elis Poir, a atmosfera era de emoções conflitantes. A justiça finalmente prevalecera, mas o caminho para a recuperação ainda era longo. Pascal, ao saber da prisão, reuniu todos na sala de estar principal do centro. Ele falou com voz calma, mas firme: hoje marca uma virada. Maquiavel nunca mais poderá fazer mal a ninguém. Esta é uma vitória, mas nosso trabalho continua. Agora precisamos redobrar nossos esforços para ajudar cada jovem a reconstruir sua vida. As meninas, algumas ainda marcadas pelo medo, encontraram conforto nas palavras de Pascal. Um sentimento de solidariedade cresceu dentro do centro.
Juntas, elas começaram a perceber que sua história não era de vitimização, mas de sobrevivência, força e resiliência. Com o passar dos meses, o Refúgio do Espoir tornou-se um modelo para iniciativas semelhantes em todo o país. O trabalho de Pascal e sua equipe atraiu a atenção da mídia, governos e ONGs, que viram o centro como um exemplo a ser seguido no auxílio a vítimas de violência e trauma. Parcerias foram estabelecidas e fundos adicionais foram arrecadados para expandir as atividades do centro. De minha parte, continuei a me dedicar de corpo e alma à minha função. Ver essas jovens recuperarem o entusiasmo pela vida me deu uma profunda satisfação, uma sensação de realização que eu nunca havia experimentado antes. Participei ativamente das novas iniciativas do centro, como a criação de um programa de apoio de longo prazo para as jovens, para ajudá-las a se reintegrarem à sociedade com confiança. Pascal e eu desenvolvemos um vínculo estreito e uma amizade sincera ao longo dos meses. Compartilhamos os mesmos valores e a mesma paixão por ajudar os outros, e isso fortaleceu nosso vínculo. Ambos passamos por dificuldades, mas encontramos significado e um motivo para seguir em frente por meio do nosso comprometimento. Certa noite, após um longo dia de trabalho, Pascal se juntou a mim no terraço, onde eu estava tirando um momento para mim. Nádia, começou ele, sentando-se ao meu lado, queria dizer o quanto sou grato por ter você ao meu lado nesta aventura. O que conquistamos juntos é incrível, e estou convencido de que ainda temos muito a fazer. Virei a cabeça para ele, com um sorriso se espalhando pelo rosto. Eu sinto o mesmo, Pascal. Ainda temos tantas pessoas para ajudar, tantas vidas para mudar. E estou feliz por poder fazer isso com você. A lua subia lentamente, banhando o terraço com uma luz suave e reconfortante. Ficamos em silêncio por um momento, contemplando o futuro com esperança e determinação. O Refúgio da Esperança não era apenas um centro para vítimas, era um símbolo de renascimento, força e esperança para todos aqueles que haviam se perdido. Juntos, Pascal e eu sabíamos que poderíamos realizar grandes feitos e estávamos prontos para enfrentar cada novo desafio que se apresenta-se. Para concluir esta história, convido você a relembrar a jornada que nossos personagens percorreram. Esta é uma história de resiliência, coragem e transformação. Após terríveis provações, as jovens vítimas de Maquiavel recuperaram a liberdade e iniciaram um processo de cura. Graças à determinação de Pascal e ao apoio de Nádia, o Refúgio da Esperança nasceu, tornando-se um refúgio de paz onde as vítimas podem reconstruir suas vidas, cercadas de amor e compaixão. A prisão de Maquiavel marcou o fim de um pesadelo, mas o verdadeiro triunfo reside na capacidade dessas jovens de recuperar sua dignidade e força interior. Este centro, nascido da dor, tornou-se um símbolo de renascimento para todos aqueles que ali buscaram refúgio. Por meio desta história, vimos que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança pode brilhar, guiada por aqueles que escolhem agir com gentileza e determinação. A jornada de Nádia, de vítima a mentora, nos lembra que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de transformar a dor em força e de estender a mão aos necessitados.